Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um livecast direto da sede da Live University aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje nós temos um tema especial para a galera do Ibramerc. Quem foi no Fórum de Inteligência de Mercado já vai conhecer a minha convidada, que foi uma fera palestra dela no evento. Eu fiquei muito contente com tudo que ela mostrou. Esclareceu um pouco do tema que a gente vai falar. Bom, eu não sei por que eu fico fazendo tanta suspense. Afinal de contas, já está escrito na descrição aqui o tema do que a gente vai falar. Mas a gente vai falar de neuromarketing, que é um tema que vem, já é um tema que é antigo, mas existe muita dúvida, existe muita questão de utilização nos negócios, como é que a gente pode utilizar, e a gente vai esclarecer um pouco desse assunto. Para falar sobre isso, nós temos uma convidada super especial, que é a Inês Coso, que ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Neurobusiness. E, Inês, muito prazer. Seja bem-vinda à nossa sede aqui na São Paulo, tomando um pouco de frio aqui em São Paulo. Até que hoje está bom. Está melhorando, né? Conta um pouco para mim, o que faz a Associação Brasileira de Neurobusiness? O que vocês fazem e o que vocês discutem dentro da associação? O tema neurobusiness é bastante amplo. Você tem neuromarketing, neurovendas, neuropropaganda, neuroexperience, neuroliderança, neuroaprendizagem, enfim. Então, o que a gente procura fazer é trazer o que há de mais recente, de top, de descoberta, de insight ou de fonte confiável para o mercado sobre o que nós chamamos, né, de núcleos duros, marketing, vendas, negócios, economia, tal, com neurociências aplicadas a eles. O termo correto seria, na verdade, neurociências aplicadas ao marketing. Então seria neurociências, entendi. Como isso é bastante trabalhoso, essa ideia? A gente simplifica falando neuromarketing, por exemplo. Entendi. Ou neurobusiness, que engloba negócios usando cérebro, você quer dizer alguma coisa nesse sentido? Usando as pesquisas que contam como o cérebro funciona. Que bacana. Sabendo que quando eu digo cérebro, eu estou simplificando. É um sistema mais complexo do que essa partezinha chamada cérebro. Então você quer dizer que quando você chama de neurobusiness, a ideia é que falar business como negócios. Que isso. Negócios pode ser marketing, pode ser vendas, pode ser compras, pode ser dependente da área que você esteja atuando. Exatamente, exatamente. A questão é essa, né? Então, você usa uma ciência que estuda a gente para desenvolver pessoas e negócios. E como é que surgiu essa ideia de você usar o cérebro para você tirar determinadas informações e aplicar no business? Sempre que alguém me pergunta como surgiu, essa história sempre esbarra em briga de egos e eu acho isso uma besteira muito grande. Porque você tem o David Rock, que nos Estados Unidos cunhou o termo neuroleadership. Mas você tem o prêmio Nobel de Daniel Kahneman, que cunhou o termo economia psicológica, né? Então, e que depois virou neuroeconomia, porque, enfim, foi enveredando por outros campos mais baseados em neurociências do que especificamente em psicologia, mas a questão principal por exemplo, aqui no Brasil, quando em 2002, 2003 mais ou menos, eu comecei a falar de neuroliderança, eu nunca tinha ouvido falar em David Rock. Ele demorou muito para chegar aqui no Brasil. Você está falando de 2002. Então, o que eu vejo é que, assim, ali pelos anos 80, final dos 70, começo dos 80, o mundo, de um modo geral, começou a praticar o que nós chamamos hoje como teoria da complexidade. Quem começou com isso foi o Teilhard de Chardin. A teoria da complexidade parte do pressuposto que nenhum fenômeno pode ser compreendido a partir de uma única ótica científica. Você precisa de várias óticas e várias ciências para compreender um fenômeno. Então, uma série de expoentes da época, da física, da psicologia, da neurociência, começaram a conversar entre si para entender isso. E todos os fenômenos partem de uma ação humana, de uma pessoa. Então, vamos estudar o humano, né? Então, de verdade, se é para dar um crédito, eu prefiro ir lá para os anos 80 e dar o crédito para o Teilhard. Você falando que nos anos 80 as coisas começaram a nascer com essa questão de
estudo de várias fontes, comportamento humano. Hoje, ainda é considerado novidade essa ideia de você usar esses estudos. Por que ainda é novidade, sendo que a gente tem tantos anos de estudo? Por que ainda gera tanta dúvida sobre a questão da utilização? Primeiro, porque demorou muito para sair dos laboratórios, das academias, para o mercado. Demorou muito. Quando saiu, quem primeiro fez isso foi o Daniel Goleman, com inteligência emocional. Ele era um jornalista, mas também é psicólogo. Então, ele saiu entrevistando cientistas para descobrir o que se sabia já a respeito disso, né? De desenvolvimento humano e tal. E escreveu aquele livro que revolucionou tudo que se sabia sobre o que era ser inteligente. Ali começou tudo. Mas o que aconteceu foi que cada vez mais esse conhecimento, ou melhor, esse conjunto de informações foi saindo da academia e dos laboratórios para vir para o mundo. Mas aí vamos pegar o próprio David Rock, por exemplo, né? Um dos assuntos mais fantásticos que ele popularizou foi a questão da dor social, a descoberta de que o cérebro processa a dor física e a dor da exclusão, do coração partido, né? de qualquer forma, da demissão, na mesma região, com a mesma intensidade. E daí você depreende uma série de coisas. Por exemplo, para um gestor, essa informação permite que ele faça muito mais com a equipe dele do que se ele não tivesse essa informação. Então, David Rock criou um modelo, um método chamado SCARF, com base nisso. Esse mesmo cara que teve uma sacada brilhante tem uma interpretação de informação que, por exemplo, na minha opinião, chega a ser perigosa. Então, tem um dossiê da HSM, o dossiê Neurobusiness, que vai contar sobre todo o universo do mundo neuro nos negócios. No marketing, nas vendas, no business, na liderança e tal. E ali, pelas tantas, o David Rock faz uma afirmação do tipo que ele acha que em determinados momentos o líder deveria ser mais racional do que emocional. E hoje nós já sabemos que 95% das tomadas de decisão são emocionais. São totalmente. E não é uma escolha, é como a máquina funciona. Então, uma coisa é a descoberta, outra coisa é a interpretação da descoberta. Entendi. Assim como uma coisa é a lei e outra coisa é a interpretação da lei. E é engraçado que essa fronteira, muitas vezes a gente parece que não quer passar por ela, mas a gente sempre está no emocional, né? As nossas decisões sempre acabam indo para o emocional, por mais que a gente ache que não, né? E é isso que o neuromarketing ensina, é isso que ele usa. Então, se eu tivesse que definir neuromarketing, eu diria, é o casamento feliz entre a neurociência e a ciência de atrair e reter clientes, que é o marketing. Entendi. Tá certo? A questão toda é como eu vou usar isso. Para esse casamento ser 100% feliz, ele precisaria ser um ganha-ganha. Então, a gente vai falar sobre isso, só que eu queria chamar um vídeo que o Theo vai mostrar pra gente. E, Theo, conta pra gente a sua história, a gente já volta. Pessoal, vocês perceberam o nível de tensão que domina nosso corpo quando a gente assiste a cenas como essa? E você sabe se isso tem alguma coisa a ver com neuromarketing? Pois é, tem tudo, e eu vou te explicar o porquê agora. Na década de 90, um neurocientista norte-americano chamado Paul MacLean apresentou um estudo que sugere que nosso cérebro é dividido em 3 partes: o sistema reptiliano, o sistema límbico e o sistema neocórtex. O sistema reptiliano é responsável por nossos instintos, é ele que garante que a gente sobreviva no meio natural, é ele que faz com que a gente tenha fome e sede, por exemplo.
O sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, é responsável por todas as nossas emoções. E o sistema neocórtex é responsável pela razão. É ele que dá racionalidade para o ser humano, é ele que permite que a gente tenha linguagem, que a gente possa fazer cálculos, por exemplo. Se eu te perguntasse qual desses predomina na hora de a gente tomar uma decisão, por exemplo, na hora de fazer uma compra. Quando me fizeram essa pergunta, eu respondi, claro, que era o sistema neocórtex, mas eu estava errado. 95% das nossas decisões são tomadas pelo sistema límbico e pelo sistema reptiliano. Os mesmos que te fizeram ficar tão alerta na hora que você assistiu esse vídeo que a gente acabou de passar. E essa é uma das grandes contribuições da neurociência para o marketing. É com você, Henrique. Uau, Inês, de volta, hein? O pessoal ali, tenho certeza que naquele momento de aperto ativou uma região diferente do cérebro, né ou não? Algumas. Não do corpo inteiro, né? Algumas. Quando um vídeo desse, por exemplo, eu assisto, você assiste 7,8 bilhões de humanos e humanas que têm função cognitiva normal, que tem um cérebro que funciona direitinho, tarará, conformes, assiste uma coisa dessas, para o sistema límbico é como se você estivesse ali passando por aquele perigo. Por isso que a gente fica aflito, Aumenta batimento cardíaco, acelera batimento cardíaco, pulsação, respiração, ou você acelera a respiração, ou você suspende ela, você tem tensão muscular, até anatomicamente seu corpo se modifica, né? Essa estrutura do cérebro, essa parte do sistema, ela não distingue uma coisa que está acontecendo de uma memória, de um sonho, de uma projeção, algo que você imagina que possa acontecer. No momento em que o evento está na sua cabeça, ele é processado como real e ponto final. E tem uma outra estrutura chamada neurônio espelho, ou neurônios espelho no plural, que quando vê isso, se projeta no lugar da pessoa. E ele passa pela mesma aflição, obviamente não pela mesma aflição, jamais. Aliás, não existem duas pessoas que sintam a mesma dor. Eu não posso sentir a sua dor, mas eu posso sentir dor quando você sente dor. Ou pode imaginar como é aquela história do homem que se solidariza quando vê outro homem que bate naquelas regiões e fala, e todo mundo faz a mesma reação, né? Exatamente. Entendi. Você não tem como sentir a mesma dor, mas você sente dor. Só isso já é espetacular. E como é que funciona a ideia do neuromarketing quando a ideia é você analisar uma propaganda, uma peça e entender qual comportamento o seu consumidor tem quando enxerga? Por exemplo, quando você diz do vídeo que é eu entender determinada reação em relação a quando eu assisto aquele vídeo, é a mesma coisa quando eu vejo uma peça publicitária da minha campanha? É a mesma coisa. E eu entender que isso acontece pode minimizar os efeitos que aquele evento tem em mim, mas não podem anular. Quando nós falamos de estruturas inconscientes ou subconscientes, elas estão além da nossa condição de controle total sobre elas. Entendi. Tá certo? Por exemplo, essa é uma afirmação que o David Rock faz naquele dossiê da HSM. Você tem que controlar, e não é uma coisa que você possa, de fato, fazer. Você pode administrar. Tem uma diferença muito grande entre controlar, que supõe que você possa colocar sua vontade sobre isso, e administrar, que é, a partir do fato de que isso existe e acontece, o que eu vou fazer na sequência? Em todo caso, como é que o neuromarketing se utiliza disso? Em primeiro lugar, a gente sabe que se você quer que a sua marca seja escolhida, eu preciso fixar ela na memória. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que lembrar dela. Mas a memória depende de emotização. Por que eu não vou dizer emoção? Porque a emoção fica reduzindo tudo a meia dúzia de componentes. Tipo alegria, tristeza, raiva. Você quer dizer que a sua marca vai ter que gerar um estímulo no cérebro da pessoa? É mais do que isso, estímulo tudo é. Veja, tem um livro fantástico do Leonardo Mlodinow chamado Subliminar, que num determinado ponto ele vai dizer que o sistema recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. 11 milhões de bits de informação por segundo é um absurdo. Um organismo vivo não pode não responder ao estímulo. O estímulo está presente, o seu organismo vai absorver. Então, com isso eu não preciso me preocupar. Eu só preciso que você exponha a sua neurologia. Nesse caso, basta um outdoor, um comercial, um encarte numa revista. Tá? Entendi. Expôs, já é um estímulo.
A questão é se eu vou me lembrar da sua marca depois. Ok. Para que eu me lembre da sua marca, ela precisa me marcar. Ela precisa ser para mim significativa. Eu preciso, a partir dela como estímulo, produzir acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor mais importante para a memória. Esse estímulo tem emoção, eu produzo acetilcolina. Então aquela molécula de informação fica ali presinha na acetilcolina, na memória de curto prazo. Quando você dorme, eu durmo, 7,8 bilhões de humanos dormimos e entramos no estado REM de sono, Ok. a acetilcolina relaxa e libera essa molécula de informação para ser levada para a memória de longo prazo, Ok. por um outro tipo de enzima. Muito bem. Você entende? Sem emoção, sem acetilcolina, sem memória de longo Entendi. prazo. Entendi. Eu não vou me lembrar da sua marca. Entendi. Entende? Aí qualquer emoção, ou sentimento, ou sensação, valem. E quando você contrata uma empresa que vai fazer algum tipo de estudo para fazer essa análise do comportamento do meu consumidor perante a esses estímulos todos, ou como que ele vai lembrar, como que ele vai reagir quando ele vê a minha marca, se ele vai lembrar, se ele vai guardar isso de uma forma positiva, qual que é o delivery dessa consultoria? Ele te dá um estudo, um relatório? Dá. Primeiro ele vai fazer um caminho meramente mecânico. Então, por exemplo, eu vou botar um eye tracking, vou olhar para uma tela e ele vai registrar naquele comercial onde meu olho se fixa um maior número de vezes e por um maior tempo. Então ele está seguindo o tracking do meu olho. Isso, para todo lugar para onde o olho vai, onde ele se fixa mais. Onde ele se fixa mais é onde eu vou pôr a minha marca. Ok. Tá certo? Ou naquela cor, ou naquela posição, ou naquela intensidade, ou com aquele movimento, não importa. Bom, depois ele vai trabalhar, voltando para aquela informação que eu te dei sobre o sistema límbico não fazer distinção entre real e inventado, por exemplo, eu crio uma história, né? A criação de uma história que me envolva, me mantém muito mais presa. O que eu quero de um consumidor no momento de uma propaganda? A atenção, o interesse, o engajamento. Engajamento, do ponto de vista da neurociência, é quanto eu empenho os meus recursos de atenção, concentração e interesse numa dada coisa. Ok. Tá certo? Então, eu vou engajar um consumidor à medida em que eu conseguir reter isso dele por mais tempo. Para a gente fechar a gente vai fazer 2 edições do vídeo. Eu queria te fazer uma última pergunta nesse vídeo, que é, eu consigo escolher quais valores, através do neuromarketing, quais valores eu quero transmitir na minha peça através do neuromarketing? Esse estudo ele fala isso. Olha, você está transmitindo energia, você está transmitindo uma questão, os valores da minha marca junto com essa peça, porque eu sei que no marketing tradicional isso é muito utilizado, né? Então a ideia de esportes, a ideia de você trazer família, a gente tem aquele exemplo da Coca-Cola com os ursinhos, com os filhinhos abraçadinhos, né, tal. Você tem as outras marcas que tem um apelo mais esportivo. Você acha que o neuromarketing ajuda a dar essa resposta também? Também. Ajuda. Se você perceber, todos os exemplos que você deu são historinhas. E é exatamente disso que eu estava falando. Você decide que valor você quer atribuir à sua marca. Então, é um valor de família, é um valor de proteção, é um valor de status, é um valor de poder, porque são valores diferentes. Sim. Conforme a história que eu conto, é o valor que está embutido nela. É o valor que vai passar. É o valor que eu vou, para o qual eu vou alocar estes tais recursos, que são a atenção, a concentração e o interesse. Agora, eu queria mesmo deixar registrado a questão do que eu te falei da tribo. Que você fala com o pessoal essa questão, que é importante. Tá, eu falo. Eu faço parte da tribo do consumo consciente. E parece paradoxal você trabalhar com neuromarketing, uma coisa que trabalha com o subconsciente. A impressão que dá é que a gente manipula, né? E assim, tem quem manipule? Com certeza, óbvio que tem. Se você tem um pouco de consciência sobre as coisas, você assiste televisão e você está vendo que você está sendo manipulado. Exatamente porque você tem um nível de consciência mais desenvolvido. Bom, como eu faço parte da tribo do consumo consciente e do ganha-ganha para todas as partes,
Então, eu parto do princípio que há possibilidade de você trabalhar com isso com outro verbo que não o manipular, que é o manejar. Na manipulação, se eu ganhar, força para você. Mas no manejo, eu espero ganhar e você ganhar também. Então, eu faço parte dessa tribo que acredita que a ética está no técnico, não na técnica. A técnica fará o que você disser para ela fazer. A ideia é, você saiu para comprar caneta. Então, eu vou usar todo esse conjunto de conhecimento para que você escolha ou a minha marca ou a marca para a qual eu vendo os meus conhecimentos de neuromarketing. Não para que você, já tendo 30 canetas na sua casa, sinta que a sua vida não acabou se você não comprar esta caneta que eu estou te mostrando agora. Entende? Então, o consumo consciente é isso. Você já, a tua caneta acabou, você já saiu para comprar caneta. Por favor, escolha a minha marca, ela é tão fofinha. Ela tem Bacana. Pessoal, a gente vai... bacana falar que a Inês, ela provê treinamentos, né, Inês, dessa área de neuromarketing. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, aqui embaixo. Bom, primeiro, se é a sua primeira vez no canal, já clica no inscreva-se, no sininho, porque a próxima vez que a gente subir um vídeo, você já vai receber uma notificação. E a gente vai colocar aqui a descrição do site dela, os contatos dela direitinho, para quem quiser mais informações e quiser saber ainda mais a respeito dessa questão que é realmente apaixonante, porque ao mesmo tempo que é curiosa, ela estimula muito a gente a querer saber até onde eu posso ir, o que é legal, como é que eu posso utilizar e como é que a gente vai falar. A gente vai fazer um segundo vídeo e vamos mandar para vocês, vocês assistirem também. O link vai estar aqui, ou a gente vai colocar uma caixinha aqui em algum lugar, certo? E aí a gente vai colocar e a gente já se fala. Pessoal, obrigado e até a próxima!